E aí pessoal, tudo bem? Estamos de volta. Hoje nós vamos continuar aquele estudo dos gases. Basicamente hoje nós vamos falar de equação de Clapeyron, identificar essa equação, né? Vou fazer aqui um desenvolvimento rápido, bem simples, para a gente identificar a equação, como é que a gente chega, fazer uma aplicação, né, básica e falar da densidade do gás. Nós temos dois tipos de densidade, absoluta e relativa, e mostrar como é que a gente chega a essa densidade absoluta e a partir dela a densidade relativa de um gás com relação ao outro. E uma aplicaçãozinha, um exemplo simples para a gente poder resolver. Bom, inicialmente a gente fala do estado gasoso e a gente tem que levar em consideração, né, aquelas informações importantes sobre o estado gasoso, as partículas em constante movimentação, né, praticamente não há força de coesão entre elas, então elas podem, elas têm a tendência de se expandirem com muita facilidade. Também, se você aplica uma força de compressão, elas podem ser comprimidas, né? Lembrando que no estado gasoso, como foi falado, né, na parte de equação geral, o estado gasoso não possui forma e volume definidos, ou seja, se você tem uma determinada quantidade de gás, num botijão de gás, o formato que eu tenho do gás é o formato do botijão, e o volume é aquele volume que está ocupado por ele. Se de repente eu começo a ter um vazamento nesse gás dentro de um local, como por exemplo a cozinha, qual passa a ser o formato desse gás? Passa a ser o formato da cozinha, porque ele vai ocupar todo aquele espaço. E o volume do gás passa a ser o volume da cozinha. Então isso dá uma noção para a gente de que não possui forma e volume definidos, né? Eu coloquei aqui as 4 variáveis de estado do gás, né? Então o estado gasoso possui 4 variáveis. Massa, que é a quantidade de matéria do gás. O volume, que é o espaço ocupado por essa quantidade de matéria. Temperatura, que é a medida da agitação das partículas. Então, apesar de temperatura dar aquela noção de quente ou frio, na verdade, ela identifica para a gente o quanto as moléculas estão se agitando. Então, está relacionado aí com energia cinética, né? Então, de acordo com essa movimentação, o que a gente tem? Essas partículas começam a se chocar. Então, se elas estão dentro de um recipiente, começa a chocar também com as paredes desse recipiente, o que vai dar para a gente a pressão desse gás, tá? A equação de Clapeyron, ela é baseada naquela equação geral dos gases, onde a gente aprendeu PVT igual a Povatov, né? Ou seja, essa relação de pressão, volume e temperatura é sempre um valor constante. É claro, esse valor constante, que aqui nesse caso a gente pode chamar de constante R, tá? Olha, de constante R, que a gente vai chamar de constante universal dos gases, ela não depende especificamente, né, da pressão, do volume e da temperatura. Mas ela pode variar, tá, a pressão ou a temperatura, que no final eu vou ter o mesmo valor, por isso uma constante. Isso quando a gente considera uma determinada quantidade de gás. Se eu vario essa quantidade de gás, essa quantidade de matéria, essa massa gasosa, consequentemente eu também vou variar esse valor da constante. Então pensa comigo, se eu estiver considerando 1 mol do gás, esse vai passar a ser o volume de 1 mol, ou seja, o volume molar. Então a pressão com relação a esse volume molar e a temperatura vai ser igual a uma determinada quantidade de matéria, que vai ser igual a 1 vezes R. Se eu dobro esse volume molar, o que vai acontecer? Se eu dobrar esse volume molar, isso aqui vai ser igual a 2 vezes R. Se eu tiver o triplo desse volume, eu vou ter 3 vezes R. Ou seja, dependendo da quantidade de volume, né, eu vou ter da massa gasosa, eu vou ter um determinado volume, consequentemente vai me dar um valor final, né, que vai ser multiplicado por R. Então eu posso dizer o seguinte, que essa pressão vezes o volume sobre a temperatura vai ser igual a quê? Justamente o que eu falei, que é a quantidade de massa gasosa, referente à constante R, que é a constante universal dos gases. Como eu tenho aqui a temperatura dividindo a pressão vezes o volume, se ela passar para o outro lado, ela vai passar multiplicando. Então o que eu vou ter? Eu vou ter pressão vezes volume igual a número de mols, que é a quantidade de matéria,
do gás, vezes a constante R, vezes a temperatura. Lembrando que temperatura aqui, obrigatoriamente, tem que ser aplicada em Kelvin. Então, normalmente, nas questões, como vocês estão vendo aqui no exemplo, ó, 27 graus Celsius, 47 graus Celsius, 0 graus Celsius. Então, nesses casos, a gente sempre tem que converter a temperatura de graus Celsius para Kelvin. Então, aqui eu chego à minha equação de Clapeyron, que olha, pressão vezes volume é igual ao número de mols de gás vezes a constante R, né, que é a constante universal dos gases, vezes a temperatura em Kelvin. Essa constante universal dos gases é um valor que é dado, né, no enunciado da questão. Olha, vocês estão vendo aqui, ó, vale 0,082 atm litro por Kelvin mol. É isso aqui, ó. Se eu passar, se vocês observarem, passar esse número de mols aqui para baixo, eu vou ter pressão vezes volume, ou seja, olha, atm vezes litro, unidade de pressão, unidade de volume, dividido por temperatura em Kelvin, vezes N, que é o número de mols, ó, que é a quantidade de matéria. Então, por isso que eu tenho essa unidade de medida aqui. Agora, esse valor aqui pode ter uma alteração, eu posso ter outros valores em função de qual unidade de pressão que eu vou estar usando, tá? Mas isso é dado no enunciado. Eu posso ter uma variação aqui nessa equação de Clapeyron. Se eu entender, né, que 1 mol de uma determinada substância no estado gasoso equivale à massa molar dele, né, então eu posso substituir esse número de mols pela massa da substância que eu tenho dividido pela massa molar. Ou seja, se eu fizer esse entendimento que eu estou falando, que o número de mols eu posso calcular dividindo a massa do gás pela massa molar, né, isso daqui eu vou calcular em função das massas atômicas, né, eu posso substituir no lugar do número de mols, eu posso colocar mzinho sobre mzão, que é a massa sobre a massa molar. Então, como é que vai ficar a minha equação? Que pressão vezes volume é igual a massa sobre a massa molar vezes a constante R, tá? Que é a constante universal dos gases, vezes a temperatura em Kelvin. E essa daqui é uma forma de calcular pressão, ou volume, ou temperatura, quando no enunciado for dado para mim quantidade de gás em massa, e não em quantidade de matéria, que é a mol. Tá certo? Então eu posso usar uma ou outra. Aqui a gente usa uma relaçãozinha para decorar, né? PV igual a nRT, PV igual a nRT, pavê não recebe tempero, pavê não recebe tempero, facilzinho de decorar, tranquilinho. Agora, quando eu tenho a massa sobre a massa molar, que é o PV igual a mzinho sobre mzão vezes RT, eu vou falar pavê da mãe Maria recebe tempero. Então, pavê não recebe tempero, mas se for pavê da mãe Maria, recebe tempero. Tranquilão, é só aplicar, bem facilzinho para vocês. Isso para facilitar a vida de vocês. Então, aqui, olha, usando as informações que eu tenho no enunciado, ele diz o seguinte: encontre a pressão. Na verdade, a forma com que eu identifico a pressão é pela letra P, né, o que ele quer calcular, em ATM, então ele quer esse valor em ATM, vamos colocar isso aqui, exercida por 2 mols de gás nitrogênio. Então olha a quantidade de matéria, ele está falando em número de mols, olha só, 2 mol de gás nitrogênio. Então, se ele está falando em número de mols, eu vou usar pavê não recebe tempero. Tá de cara. Aqui ele dá a temperatura de 27 graus Celsius. Então, ó, 27 graus Celsius de temperatura. Lembra que para converter para Kelvin tem que somar 273. Então, 27 mais 273 dá 300 Kelvin. Em um recipiente, né, de 1 litro. Isso aqui é o volume ocupado pelo gás. O volume do gás vai ser o volume do recipiente. Então,
vou aplicar a minha regrinha aqui, né, da equação de Clapeyron. Pavê não recebe tempero. E como é que vai ficar? Pressão é o que ele quer calcular, vezes o volume de 1 litro, igual ao número de mols que ele dá, vale 2, vezes a constante R, 0,082, vezes a temperatura de 300 Kelvin. Aqui eu tenho 2 zeros, eu posso andar com essa vírgula duas casas, vai dar 8,2. Vezes 3, 8 vezes 3, 24, 0,2 vezes 3, 0,6. Então dá 24,6. Vezes 2, o dobro disso, né? 24,6 vai dar 48, 49,2. Então a pressão aqui vai ser igual a 49,2. Olha só a unidade que eu estou usando aqui, né, de R, já está em ATM. Ele está pedindo a pressão em ATM, então é o valor que eu vou encontrar. Então aqui, 49,2 ATM. Certo? Bem fácil, né? Bem fácil de se utilizar. Aqui no segundo exemplo ele diz para mim o seguinte: um balão com capacidade de 5 litros. O que é isso aqui? Olha, pressão, desculpe, volume. Então V, 5 litros. Armazena 16,77 gramas de um gás. Então, olha, ele está me dando uma massa. Está me dando aqui, ó, 16,77 gramas. Olha aqui, ó. Olha só. Se ele está me dando massa, olha qual é a relação que eu vou usar. Tá? De um gás submetido a 2 atm. Então, a pressão dele está submetido a uma pressão de 2 atm a 47 graus Celsius. Então, temperatura de 47 graus Celsius. Isso aqui, somando a 273, vai me dar 320 Kelvin. Determine a massa molar. Ou seja, ele quer saber, ó, o valor da emissão. Vou aplicar a minha fórmula, né, e vou chegar ao resultado que ele está pedindo. Então, massa sobre massa molar vezes R vezes T. A pressão ele dá igual a 2 atm vezes o volume, 5 litros, igual a massa de 16,77 vezes o R de 0,082 vezes a temperatura de 320 Kelvin. Tá? Bom, isso sobre a massa molar M. O que eu posso fazer? 2 vezes 5, 10. O M está dividindo, passa para lá multiplicando. Então o 10 passa lá para baixo. Então como é que vai ficar? Vamos pegar um pedacinho aqui, só para a gente poder concluir. Então, isso aqui vai ser de que jeito? Massa molar vai ser igual a 16,77 vezes 0,082 vezes 320 sobre 10. Tá? 2 vezes 5, 10. Aí aqui eu posso cortar esse zero com esse. E aí é só fazer aquela multiplicação e eu vou chegar ao meu resultado. Bom, tranquilo. Isso aí agora fica por conta de vocês. É só fazer esse cálculozinho simples aqui, tá? Só fazer essa multiplicação. Vou deixar por conta para a gente ganhar tempo, tá? Então aqui eu determinei a massa molar. Bem simples, aplicando a equação de Clapeyron, tá certo? Quando você fala de densidade de um gás, nesse caso aqui, a gente está relacionando massa com volume. Lembra, densidade é igual a massa sobre volume. Não vamos esquecer disso. Estamos falando de densidade, né? Então, se está falando de densidade, eu estou relacionando massa sobre volume. Importante essa informação. Então, relação entre massa e volume. Beleza. Como é que eu vou chegar a essa informação? Bom, eu sei que número de mols a gente aprendeu aqui, né, e a gente já falou lá atrás,
quando falou em constante de Avogadro, né? Quando a gente falou em quantidade de matéria, que número de mols é massa sobre a massa molar. Então eu vou aplicar isso aqui. Então olha, pressão vezes volume é igual a massa sobre a massa molar vezes a constante R vezes a temperatura em Kelvin. Bom, o que eu quero fazer? Eu quero chegar a uma relação de massa sobre volume. A massa está aqui, o volume está do outro lado. Então o que eu vou fazer? Vou passar o volume para cá, vou passar o restante para o outro lado. Então olha como é que vai ficar. Vou colocar pressão vezes, a massa molar vou jogar lá para cima, igual a massa sobre o volume vezes a constante R vezes T. Olha, isso aqui já me dá o significado de densidade. Então, como é que vai ficar? Pressão vezes massa molar é igual a densidade vezes a constante R vezes a temperatura. Bom, ninguém precisa entrar em desespero, eu só estou demonstrando como é que a gente chega à densidade, mas você pode aplicar direto. Tá? Então, o que eu vou fazer? Quem multiplica a incógnita fica no denominador. Então, olha, a densidade vai ser igual aqui, o peso molar, a pressão vezes a massa molar, lembra, não é peso, é pressão vezes a massa molar sobre quem está multiplicando a incógnita, que é o R vezes o T. Então, essa aqui é a relação que eu tenho para a densidade. Tá? Normalmente, gramas por litro, gramas por centímetro cúbico. Tá? A gente vai encontrar muito gramas aí por litro, até por conta da constante R. Então, bem simples, eu vou aplicar essa formulazinha aqui. Tá certo? A densidade relativa é quando eu me refiro a razão entre dois gases. Então, vamos supor que eu tenho aqui um gás A, a densidade de A, ou a pressão de A. Vou partir do pressuposto que a pressão, a massa molar do A sobre a constante R e a temperatura. Então, essa pressão e a temperatura na qual os gases estão sendo aplicados é a mesma. A constante é universal. E aqui eu tenho a densidade de B igual a pressão vezes a massa molar de B sobre constante R vezes T. Então eu falei para vocês que essa densidade relativa vai ser justamente o quê? A razão entre os dois. Então o que eu vou fazer? Olha só, eu vou colocar densidade de A sobre densidade de B. Como é que vai ficar isso? O que é a densidade de A? Pressão vezes a massa molar de A sobre R vezes T. O que é a densidade de B? Pressão, a mesma pressão que o gás A está sendo submetido, vezes a massa molar de B sobre, constante R vezes a temperatura. Então agora eu vou cortar tudo que é igual. Pressão com pressão, RT com RT. O que sobrou para mim aqui? Olha, densidade de A sobre a densidade relativa de B é igual a massa molar de A sobre a massa molar de B. Ou seja, isso aqui dá para mim um entendimento, por exemplo, quanto maior for a massa molar, maior vai ser a densidade do gás. Tá certo? Então, eu posso fazer cálculo de densidade relativa dessa forma, ou, se ele pedir a densidade absoluta do gás, eu aplico essa fórmulazinha aqui bem tranquila. Então, basicamente, isso daqui é só a forma com que eu cheguei a essas fórmulas, essas relações matemáticas, assim como na equação de Clapeyron. Então, aqui um exemplozinho tranquilo para a gente, diz o seguinte: calcule a densidade em gramas por litro. Então, olha, já está falando em gramas por litro. Então, ele quer densidade, gramas por litro, tá? De uma amostra de gás oxigênio, O2. Olha, ele deu gás O2. E aqui ele deu a massa de oxigênio. Lembra que eu vou precisar
da massa molar. Então, olha, eu já posso até calcular. Massa molar de O2 vai ser o quê? 2 vezes a massa do oxigênio, que vai ser 32 gramas por mol. Tá? A 0 graus Celsius. O que é isso aqui? Temperatura. Então, olha, temperatura foi dada o quê? 0 graus Celsius. Mais 273 vai dar 273 Kelvin. E a pressão igual a 1 atm. Ele já me deu o valor de R, vou aplicar. O que diz a relação para mim? Densidade igual a constante, densidade igual a pressão do gás vezes a sua massa molar sobre a constante R vezes a temperatura em Kelvin. Substituindo esse valor, como é que vai ficar a densidade? Qual é o valor de pressão? 1 atm. Vezes a massa molar, 32. Sobre a constante universal dos gases, que é 0,082, vezes a temperatura em Kelvin, que dá 273. Então, agora é só eu calcular esse valor, 32 sobre 0,082 vezes 273, e eu vou achar o valor da minha densidade em gramas por litros, tá certo? Bem tranquilo, aqui é só você fazer esse cálculo. Vou deixar por conta de vocês, tá? Depois, quando estiver organizando o material, é só colocar o valor final aqui. Ok, turma? Então, a gente falou de equação de Clapeyron, densidade de um gás. Eu fiz aqui a demonstração de como é que eu chego nessas equações, tá? Todas essas relações matemáticas e exemplos para aplicação direta. Bem fácil, tá bom? Pessoal, por hoje é só. A gente continua na próxima aula. Um abraço para vocês. Tudo de bom. Fica com Deus.